Muito boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo a mais essa transmissão. Que Deus seja louvado pela sua presença neste momento, acompanhando esse culto, tá bom? Vamos nesse momento agora fazer um momento de oração? Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, santificado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Graças te damos, Pai querido, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, mesmo nesse momento de pandemia, Pai, mas o Senhor sempre tem nos acompanhado, nos guardado e nos protegido. Te peço agora neste momento as tuas bênçãos, durante este momento de louvor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a você nesse momento a cantar conosco o hino 235, Hoje Sou Feliz. Cante mesmo aí sentado no seu sofá, ou cante mesmo aí no que você estiver fazendo e nos acompanhe neste momento de louvor. Vamos cantar? Perdido foi que Cristo me encontrou, nesse mundo vil, salvou-me, no seu sangue me lavou, hoje sou feliz, hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador, foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou, recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou, hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador, foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, sinto seu amor, as trevas tornam-se luz também, com meu Salvador, hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador, foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Que Deus seja louvado. 477 é o hino que nós vamos cantar agora, Canção da Vida. Convido você neste momento a participar conosco neste momento de louvor. Todos juntos. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos dessa vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido,
especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Que Deus seja louvado. No deserto do ser, caminho sem destino. Me assombra ouvir tua voz chamar meu nome. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Se me escondo de ti, encontro meus defeitos. E ao olhar para mim, nada é possível. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Como a sarça que ardeu e não consumiu,
presença do Eterno, não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno, reconheço o meu lugar. Amém. Amém. Olá, povo de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. É muito bom estarmos juntos novamente para nos encontrarmos com a palavra. É no encontro com a palavra que nós recebemos a presença de Deus. É no encontro com a palavra que nós entendemos quais são os seus planos para as nossas vidas. Vamos iniciar a leitura da palavra, mas antes eu gostaria que você feche os seus olhos e ore comigo agora. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós durante esses dias de pandemia, dias de crise. Nós te pedimos que agora seja conosco e que, ao abrir a Tua palavra, possamos sentir o toque do Espírito Santo. Fale aos nossos corações e que esta mensagem, ela vá ao encontro das nossas necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar com vocês a respeito do sonho de Deus. O sonho de Deus para as nossas vidas, ele é maior. Abra sua Bíblia, se você puder, aí na sua casa, no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, possui uma mensagem assim muito importante. Uma mensagem que ela é bastante profunda e muito importante para os nossos dias. Deuteronômio 34, a partir do versículo 1, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e a Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e os grandes terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Eu gostaria de te perguntar, quem foi Moisés? Você sabe? Você conhece a história de Moisés? Moisés, ele foi um grande líder. Moisés, ele foi um homem muito instruído. Moisés, ele foi
o homem escolhido por Deus para guiar o povo até a terra prometida. E a vida de Moisés, ela é composta por 3 ciclos de 40 anos. 40 anos ele foi educado, 40 anos ele vai para Midian, mora em Midian, nos 40 anos, os primeiros 40 anos ele é educado, ele matou um egípcio, foge para Midian, 40 anos ele morou em Midian e 40 anos ele guiou o povo até a terra prometida. E aqui no capítulo 34, esse é a última menção de Moisés no Pentateuco, né? O último capítulo. E é uma parte bem triste, porque aqui conta que Deus chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, é o seguinte, e você não vai entrar na terra prometida. Eu queria te chamar só para te dizer isso. Esse é o fim, esse é o momento, você vai descansar agora. Ah, e a terra, Senhor, e a terra prometida? A terra prometida, o povo de Israel vai poder chegar até lá, mas você não. Então, pode olhar para a terra, eu deixo você observar. Observa toda a terra. Olhe as árvores, olhe as palmeiras, olhe a terra que mana leite e mel, olhe como essa terra é linda, mas tem um porém, você não poderá entrar. Que triste, né? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim, muito triste, intrigado com isso. Poxa, como assim? Um camarada que guiou o povo, um camarada que deu a vida pela missão, ele não pôde entrar na terra prometida. Eu imagino Moisés ouvindo isso, e ele fica cabisbaixo, triste por não poder cumprir o sonho da vida dele. E assim é na nossa vida. A nossa vida ela é composta de sonhos. Todos nós temos sonhos. Temos sonhos talvez de ter uma casa, de ter um carro, sonhos de terminar uma faculdade, sonhos de, quem sabe, casar, sonhos de chegar a determinado lugar. E essa é a vida, cheia de sonhos. E quando você não consegue conquistar um sonho, é triste, né? É difícil. Você fica desanimado, você não tem esperança, você vive a vida, né? Você vive a vida sem perspectiva. É muito triste isso. E Moisés, ele tinha esse sonho. O sonho da vida de Moisés era entrar na terra prometida. Qual é o seu sonho? Diante dessa pandemia, o seu sonho segue vivo? A chama do teu sonho permanece acesa? Ou você, diante dessa pandemia, você jogou as toalhas, você não quer mais saber de nada, você desistiu? Meus amigos, os sonhos são motivos, né? Os sonhos são os motivos, um dos motivos que nós temos para permanecer em pé. Então, mesmo com essa pandemia, diante de tudo que a gente está vivendo, não deixe que os teus sonhos, a chama dos teus sonhos, né, se apaguem. Não esqueça dos teus sonhos. Não desista. E Moisés, ele era esse camarada, era um camarada que não desistia fácil, né? Não desistia fácil dos seus sonhos. Ele era um grande missionário. Vocês sabem que ele deixou Midian, foi para o Egito novamente. O povo de Israel ficou aproximadamente 430 anos como escravos no Egito. E agora Deus levanta um libertador, um homem instruído, um homem que estava sendo preparado para ser um faraó, um rei. E ele tinha toda a instrução de guerras, ele era um homem que sabia falar o idioma do Egito, era um homem que tinha conhecimentos de construção, era um homem que era bem instruído para isso. Sabe, Moisés, ele nesse momento aqui, não teve a oportunidade de entrar na terra prometida. Imagine só,
Imagine só se nós fizéssemos uma dinâmica, né? Aqui a igreja está vazia hoje, mas imagine se a igreja estivesse cheia, você que é pai, você que é mãe, seus filhos estão ao seu lado na igreja, e eu fosse pregar, e antes de pregar eu falaria assim para as crianças: crianças, é o seguinte, eu vou pregar, o pastor Rafael vai pregar, e eu vou ficar observando vocês. Se durante a pregação alguém conversar, não vai ganhar o chocolate que eu tenho aqui, da Cacau Show. Se cada criança prestar atenção, eu vou garantir esse presente no final do culto. E aí, né, criançada, senta aí, fica ao lado do papai, da mamãe, ninguém sai, eles procuram de alguma maneira prestar atenção no culto, e aí termina o culto. Aí sabe o que eu faço? Eu chamo assim: crianças, venham aqui. Crianças, é o seguinte, vocês assistiram o culto, não foi? Assistiram, eu percebi, eu estava olhando, olha aqui, ó, esses aqui eu mostro os chocolates, esses aqui são os chocolates, vocês podem olhar, olhem o quanto quiserem, mas vocês não vão ganhar. Eu imagino que você ficaria decepcionado, pai, você mãe ficaria decepcionada. Como assim, pastor? Você promete uma coisa e não vai cumprir? Como, pastor? Não pode fazer uma coisa dessas. E assim foi com Moisés. Deus, ele mostra tudo para Moisés, mas ele não podia entrar. Sabe, amigos, a trajetória de Moisés não foi fácil. Logo quando ele sai do Egito, estava saindo do Egito com o povo, eles avistam, né, o Mar Vermelho e montanhas. E as pessoas falaram assim: como assim, Moisés? O que nós vamos fazer? Você nos tirou do Egito, a gente estava ali vivendo bem, nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos o que comer. E agora você nos traz para morrermos aqui, no mar, afogados. E de lá atrás, eles avistam o exército de Faraó, indo ao encontro deles. Olha só. E aí o povo sempre ia para Moisés, atrás de Moisés, com paus e pedras. E aí Moisés, o que ele falou? O que ele fez? Ele foi até o Senhor. Falou: Senhor, é o seguinte, ele orou a Deus. O povo está reclamando, Senhor, o que eu faço? De um lado tem montanhas, do outro tem o Mar Vermelho. O que eu tenho que fazer, Senhor? E aí o Senhor responde para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Nossa, que resposta, hein? Moisés pergunta, Moisés preocupado, com medo: por que clamas a mim? Eu imagino que se Deus tivesse perguntado para mim, se eu fosse Moisés, eu teria dado uma resposta. Mas Deus sabe o que faz, não é mesmo? Então ele pergunta para Moisés, e Moisés fala assim, Deus dá essa resposta, Moisés fala com ele: mande o povo entrar. Mande o povo entrar. Marche, não desistam, entrem na água. Essa foi a ordem de Deus. E Moisés era um homem manso, era um homem tranquilo. E ele falou para o povo: gente, vocês precisam marchar. Eu imagino que na hora que ele falou isso, uma pedra passou raspando na cabeça dele. Quase ele levou uma pedrada. Porque o povo ficou: como assim? A minha mulher está grávida, o meu pai é idoso, você está falando para a gente entrar, como que nós vamos? Nós vamos sobreviver? E ali de repente, Moisés ele estende o cajado e as águas, né, o mar se abre, se dividem, né? As águas se dividem. E eles olham: uau, Deus está no comando, que Deus maravilhoso. Nesse momento o povo se calou. Aí vocês sabem, logo depois tinha um problema, estavam com sede. Moisés, por que, Moisés? Nós estávamos bem no Egito, por que tiraram a gente de lá? Era melhor que nós estivéssemos lá. O povo ia com paus e pedras atrás de Moisés. E aí Moisés, ele ia ao Senhor,
E o Senhor falava, olha Moisés, é o seguinte, esse povo é terrível, Moisés, esse povo, eu não estou aguentando esse povo. Sabe, em alguma situação, teve uma situação tão grave que o Senhor, não, eu não aguento mais esse povo. Moisés, sai da minha frente, que eu vou consumir esse povo. E era fogo para cima, para tudo quanto é lugar. E aí Moisés falou assim, é o seguinte, Senhor, o Senhor quer fazer isso? Pode fazer, mas tem um porém. Pode riscar o meu nome do teu livro. Tira o meu nome do teu livro. E de repente o Senhor se arrependeu. Olha que incrível, se arrependeu. Porque Moisés disse, eu entreguei praticamente a minha vida pela missão. E o Senhor vai matar esse povo. O que os egípcios vão falar? O que as outras nações falarão do Deus de Israel? Que o Deus de Israel não aguentou, não suportou o teu povo e teve que matá-lo. Sabe, isso não é fácil. E Moisés constantemente tinha que aguentar aquele povo terrível. E a história conta que um dia novamente o povo reclamando que não tinha água. Moisés já estava chateado com aquilo, decepcionado. E aí o povo chega até ele e fala, Moisés, nós queremos água. Ah, povo, vocês não entendem não, vocês não aprenderam ainda, né? A confiar em Deus, a depender do Senhor. E aí o que ele faz? Ele vai até Deus, fala com o Senhor, né, ora. Deus fala assim, olha Moisés, é o seguinte, você vai ferir a rocha, mas antes de ferir a rocha, você vai falar para o povo, vai orar a mim diante do povo. E aí sabe o que acontece? Moisés, ele chega lá, e seus incircuncisos, seus miseráveis, seus murmuradores, nós vamos dar água para vocês. E aí ele vai lá e fere a rocha. E de repente, a água cristalina aparece. Queridos, nesse momento aqui, Moisés deixou de dar a glória que era devida a Deus. E ele tomou para si a glória. Para ele e para Arão, seu irmão. Nesse momento, Moisés não exaltou o nome do Senhor. E por conta deste pecado, eles não entraram na terra prometida. Ah, como assim, pastor? É isso mesmo. Por conta deste pecado, eles não entraram. O pecado de um líder é diferente do pecado de um liderado. As consequências são diferentes. Tudo é pecado, a gente sabe. Tudo é pecado. Mas as consequências são outras. Sabe? Então, queridos, aconteceu isso e Moisés não pôde entrar, nem o seu irmão, entrar na terra prometida, que eles tanto almejavam. E aí, chega esse momento que Deus chama Moisés, fala, olha Moisés, esse é o seu momento, pode olhar a terra, veja, aproveita aí, você pode olhar o tanto que você quiser, mas você não vai entrar. Como que você lida com isso? Ou você lidaria com isso? Com uma situação como essa? Você almeja chegar à conclusão do teu sonho, você almeja realizar, e agora você não consegue. Moisés tinha esse sonho de entrar na terra prometida, de ver os seus filhos crescendo, de ver os seus netos brincando. Esse era o sonho da vida de Moisés. E agora ele não podia mais realizar. O que fazer, irmãos, diante disso? Será que quando os nossos sonhos estão à beira, né, do abismo, nós devemos desistir? Devemos falar assim, não, já era, não tem mais jeito, jogar as toalhas? O que eu posso fazer? A história conta que Deus chama Moisés, e o livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, ela comenta um pouco sobre esse episódio. Moisés sobe, e lá no monte Nebo, né, ao cimo de Pisga, Deus revela para Moisés o futuro. Ele olha a terra prometida, ele viu o povo se corrompendo,
O povo de Deus, o povo que ele liderou, o povo que ele doou a sua vida em prol da missão. Ele viu o império romano dominando. Ele viu a sequência, né? Babilônia, viu os outros impérios, Medopérsia, Grécia, Roma. Ele viu Jesus nascendo, Jesus pregando, Jesus sendo batizado. Ele viu o sacrifício do Messias. Moisés, irmãos, ele viu a igreja se apostatando. Ele viu o sábado da palavra, dos 10 mandamentos, sendo alterado para o domingo do catolicismo. Moisés viu os últimos momentos da história. E ele viu Jesus voltando. Ele teve a oportunidade de abrir os portais da cidade santa quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ascendeu aos céus. E aí depois daquela visão ali, eu imagino Moisés olhando para Cristo e falando assim: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi, muito bem, desculpa, eu fiquei chateado, mas eu entendi. E aí Moisés, ele descansa ali, no Monte Nebo, e até hoje ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Sabe o que aconteceu? Logo depois que Moisés descansa, o próprio Cristo, juntamente com seus anjos, foram ao túmulo de Moisés, e ali eles levantaram Moisés, deram vida, né? Cristo deu vida para Moisés, ele ressuscitou, e sabe, a partir dali, os grilhões da morte foram quebrados, porque até ali ninguém havia ressuscitado, nenhum homem que havia morrido ressuscitou, e a partir dali, o homem se levanta, um homem é ressuscitado, o Filho de Deus ressuscita Moisés, e Moisés foi levado para os céus. Sabe, amados, o sonho de Deus para a vida de Moisés, sabe qual era? Era que ele não passasse pela morte. A morte foi uma vilã por conta do pecado, foi isso mesmo que aconteceu. É por isso que a gente tem que morrer. Nós vamos morrer nessa terra, mas não era o plano de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Deus ressuscitou Moisés, e Moisés foi morar não numa terra humana, mas ele foi morar na terra prometida celestial, na pátria celeste. Que bênção, que maravilha. O sonho de Deus para as nossas vidas sempre será maior. Você sonha talvez em chegar a um lugar, em ter tal profissão. Deus tem algo muito melhor para você. Você sonha em viver aqui nesta terra, em construir, em ser feliz aqui, quando Cristo quer te dar a felicidade em um lugar onde não haverá mais epidemia, pandemia, não vai haver mais morte, sofrimento, tristeza. É isso que Deus preparou para nós, amados. E isso Moisés pôde experimentar em sua vida. Ele experimentou o melhor de Deus. Ele experimentou. Ele sentiu na sua própria vida que o sonho de Deus é maior. Os sonhos de Deus para a sua vida sempre serão maiores. O livro de Judas, ele menciona isso, que Satanás reclamou o corpo de Moisés. Ele é pó e ao pó ele voltará. É isso mesmo, ao pó nós voltaremos. Mas Cristo nos prometeu que um dia ele nos ressuscitará para morarmos eternamente com ele. Que promessa maravilhosa, que bênção isso. Moisés, ele era um tipo de Cristo, um homem que viveu uma vida semelhante à vida do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Moisés, ele foi escravo ali, ele guiou o povo que era escravo no Egito. Cristo veio a esse mundo
para iniciar o seu reino, o reino celestial, guiar o povo para a pátria celestial. Moisés, ele nasceu pelo poder de Deus, cresceu pela instrução de Deus, foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, saiu do deserto pela ordem de Deus, guiou o povo pela palavra de Deus, viveu uma vida juntinho de Deus e agora morre nos braços de Deus. Lendo essa história, nós olhamos assim e pensamos que aparentemente uma vida de insucesso, mas não foi. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus é maior do que o seu. O sonho de Deus é te dar a vida eterna. O sonho de Deus é que essa pandemia acabe e que nós possamos viver eternamente com Ele. Esse é o sonho de Deus. Deus não gosta de ver as pessoas sofrendo, não gosta de ver os seus filhos morrendo. O sonho de Deus é ter todos os seus filhinhos juntos, unidos e viver eternamente ao lado dele. Esse é o sonho de Deus para as nossas vidas, irmãos. Talvez eu esteja falando para alguém que diante desta crise está muito preocupado, está muito preocupada, não sabe o que fazer, já cansou de ficar em casa, desistiu dos seus sonhos, porque não consegue pensar no futuro diante da aprovação que nós estamos passando. Mas eu gostaria de dizer para você que, por maior que seja a luta, a nossa vitória será muito maior. Creia nisso. Os dias são maus, são difíceis, mas nós temos esperança de que um dia isso não acontecerá mais. Nós não teremos pandemia nenhuma. Essa maior pandemia que existe, o pecado, coronavírus, essa outra aí, pequena comparada com o pecado, não existirá jamais. Porque Deus colocará um ponto final. É isso mesmo. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Mas para isso eu preciso acreditar. É necessário crer. É necessário continuar confiando. Como que você está lidando com esses dias? Ah, meus amados, Moisés, ele almejava uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. E Deus almejava para ele, sabe o quê? Um céu, onde não haveria morte, sofrimento, tristeza, algo muito melhor, algo superior. Deus quer te dar algo superior também. Deus quer o melhor para a sua vida. Esteja disposto a receber o melhor de Deus. Continue confiando, continue acreditando no poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Ele em breve virá para nos resgatar. Moisés, ele representa, sabe quem? Representa os justos que passarão pela morte, mas que um dia serão ressuscitados pelo próprio Cristo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Os sonhos da terra, enquanto Jesus não vem, nós precisamos sonhar aqui na terra, mas que o seu maior sonho seja a pátria celestial. Quer você morar nesse lugar onde não haverá mais morte, sofrimento, tristeza, onde você poderá viver eternamente ao lado de Cristo? Se esse é o seu desejo, se esse é o sonho da tua vida, gostaria que você, aí na sua casa mesmo, fechasse os seus olhos e junto comigo, orasse agora. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Nós abrimos a tua palavra e refletimos a respeito da história desse grande homem de Deus, Moisés, um tipo de Cristo, um homem que viveu uma vida de intercessão,
um homem que intercedeu pelo povo, um homem que suportou muito pelo povo, e o sonho dele, o sonho terreno dele não foi realizado, mas o sonho que o Senhor tinha para a vida dele, que era algo muito maior, um sonho superior, ele foi realizado. E Moisés foi diretamente, logo assim que ele foi ressuscitado, morreu, ressuscitou e foi direto para a pátria celestial. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as tuas promessas em nossas vidas, e nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti. Nós estamos passando por dias difíceis, dias de provação, mas nós cremos que logo, logo, isso acabará, porque o nosso Senhor, Ele vive, e Ele colocará um ponto final nisso. A pandemia do coronavírus acabará, a pandemia do pecado também acabará, a maldade, a tristeza, e nós teremos a verdadeira felicidade, que é a presença de Cristo eternamente em nossas vidas. Por favor, Pai, salve essa pessoa que está me ouvindo aí do outro lado, salve esta família, guie cada um de nós nesses dias difíceis, nesses dias escuros, que a nossa esperança seja o teu retorno e vivermos ao teu lado para todos sempre. Nos abençoe e permaneça ao nosso lado, em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, queridos, que Deus continue abençoando vocês. O sonho de Deus é maior na sua vida. Permaneça firme e logo, logo estaremos juntinhos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.